A obra começa em um prédio com um clima sombrio durante uma chuva assombrosa. Repentinamente, podemos ver um homem correndo aterrorizado enquanto era seguido por uma espécie de monstro ou entidade. O homem segue correndo, ofegante e em completo desespero, entra em um banheiro e se tranca em uma das cabines. Péssima ideia. O homem, assustado, se segura contra a porta e, do nada, um som estranho o faz se virar com um olhar repleto de desespero. Ele então enxerga uma mulher presa ao canto, que mais parecia ter saído de todo tipo de filme de terror. Aquela coisa se contorcendo sussurra com uma voz sinistra e arranca a cabeça do protagonista. A cena muda. O homem se joga no chão e aí descobrimos que tudo não passava de um jogo de realidade virtual. O protagonista, todo ofegante, se aproxima do computador reclamando pelo susto que tomou e pela sua bunda dolorida. Diversas pessoas zombam do protagonista nos comentários por ter se assustado com aquilo. É então revelado que o protagonista era um streamer. E, família, além de cagão, o protagonista era streamer. Os seguidores dele continuam zoando por ter se assustado com um jogo VR. Como o cagão que era, em desespero fala que eles não entenderiam até que experimentassem por si mesmos. Ele comenta que eles gostam mesmo é de vê-lo se ferrar, e, claro, os seguidores concordam com isso. O protagonista, em seus pensamentos, conta que graças aos seguidores que gostam de vê-lo sofrer, ele de alguma forma consegue ganhar a vida como streamer. A cena muda novamente para o jogo, onde o protagonista está todo feliz e fala para os seguidores que conseguiu achar a saída em uma única tentativa. Um dos seguidores doa 20 mil para o protagonista e comenta: se a fantasma fosse bonita, o protagonista continuaria ali, né? O protagonista, fazendo uma pose vergonhosa, agradece a doação de 20 mil. Ele volta para a cadeira perguntando o que o seguidor estava dizendo e afirma que, não importa o quão bonito fosse o fantasma, ele não faria algo assim, será? Um dos inscritos comenta em seu vídeo: se um fantasma parece bonito para você, significa que você já está possuído por ele. O protagonista diz que vai encerrar a live e um dos seguidores pergunta o que aconteceu com a collab com o Sagi. O protagonista responde dizendo que não tinha certeza, que entrou em contato mas não teve resposta, então teve que continuar a live sozinho. O seguidor pergunta se algo estava acontecendo, já que faz um mês que o Sagi não faz stream. Um dos seguidores comenta que o Sagi disse ter encontrado um jogo incrível e que era para eles ficarem ansiosos, mas desapareceu no dia seguinte. Outro seguidor, vendo aquele comentário, brinca dizendo que ele provavelmente foi se esconder para jogar mais jogos, zombando do Sagi. O protagonista se lembra do Sagi o encorajando a ser streamer mesmo que sua família não aprovasse. Conta que, no início, sua família não aceitou bem, mas mesmo assim ele insistiu, disse que iria virar streamer. Quando ficou famoso, sua família acabou ficando feliz por ele. Então, o protagonista não precisava desistir. O protagonista sorri lembrando disso e fala para os seus seguidores que talvez o Sagi tenha tido que resolver algo urgente que ele estava planejando ir visitá-lo para saber como ele estava. Em seguida, encerra a live. Pegando o celular, ele liga para o Sagi e ouve que o número está fora de área. O protagonista, preocupado, pensa que algo errado pode estar acontecendo e se pergunta se deveria reportar isso à polícia. Ele então recebe uma ligação de sua mãe, que pergunta por que ele não ligou mais cedo. Ele responde que estava na transmissão e explica que, se saísse durante o dia para visitá-la, ficaria preso no trânsito e ainda mais estressado. Tranquiliza sua mãe dizendo que conseguirá cuidar de si mesmo, já que não era mais criança, e sugere que ela vá dormir porque já era tarde. Então ele decide sair de casa. Em frente a um supermercado, vemos o protagonista saindo de um dos banheiros dizendo que quase morreu de tanto cagar. O protagonista recebeu uma notificação do Sagi. Vendo a notificação, ele se pergunta quando ele respondeu essa mensagem e como é que ele mandou essa mensagem. Ele decide ligar para o Sagi enquanto dizia para si mesmo que estava muito preocupado com ele e que ele poderia pelo menos ter atendido a ligação. Mas novamente dá como número desligado. Ele se pergunta como isso era possível, já que ele mandou um link sem nem mesmo ter ligado o telefone. Entrando no link, ele se depara com um jogo chamado Dungeon do Amor Fantasma. Que jogo esquisito! Nesse jogo,
Os fantasmas permaneciam anexados a esse mundo e era dever dele conquistá-los com amor e ajudá-los a alcançar a paz. O protagonista se pergunta que jogo estranho era esse, já que era um jogo de encontro com o conceito de fantasma. Ele se lembra do comentário do inscrito que falou sobre o jogo que o Saji descobriu. O protagonista decide instalar enquanto debochava, dizendo que não era possível que um jogo desses fosse capaz de assombrá-lo. Acho que o protagonista não é lá muito inteligente, já que é de conhecimento geral que esse tipo de frase em filmes de terror nunca acaba bem. Ele continua dizendo que o Saji realmente tinha habilidade para achar jogos. Do nada cai um relâmpago enquanto ele instalava o jogo. Aí é foda, isso aí já é uma declaração de que algo vai dar merda. O protagonista se assusta e se pergunta como raios caiu um trovão de repente. Olhando de novo para a tela do telefone, ele se surpreende vendo que a instalação do jogo já tinha acabado e um aviso surge dizendo que as mulheres com rancores persistentes são frias o suficiente para trazer neve mesmo no meio do verão. E que voltar atrás não era uma opção. O jogo pergunta se ele realmente tem certeza de que quer instalar. Pois se fosse eu, já teria jogado fora meu celular faz tempo. O protagonista não leva isso a sério e aceita a instalação do jogo enquanto dizia que fazia tempo que não voltava para a casa dos pais. E já que ele não tinha nada para fazer, iria fazer stream desse jogo. Mais tarde, durante o caminho para casa, estava uma forte chuva. O protagonista, suando frio, se pergunta como é possível que de repente começou a cair chuva. Do nada, o GPS ativa dizendo que estava calculando a rota de desvio e manda o protagonista virar à esquerda em um momento. O protagonista não dá muita atenção a isso e diz que o GPS deve estar bugado, ignorando. Afinal, como era possível virar à esquerda numa estrada de mão única? Aí que o cu tranca. O GPS insiste dizendo para virar à esquerda em um momento. O protagonista se treme até a base vendo repetidos avisos do GPS, como se estivesse quebrado ou até mesmo possuído. O GPS continua repetindo a mesma coisa diversas vezes. O protagonista, já suando frio, grita com o GPS se perguntando o que tinha de errado com aquilo e tenta desligá-lo, mas nada funciona. O GPS dá um último aviso antes de desligar. Do nada, o protagonista se assusta e, olhando de novo para a estrada, vemos uma sombra quase no meio dela. O protagonista, vendo essa sombra, quase se caga todo e tenta frear, mas acaba atropelando a sombra. O prota, ainda atordoado, se pergunta se realmente havia batido em algo. Com o coração acelerado, lança um olhar rápido pelo retrovisor e o sangue lhe gelou. Lá, estendido no chão, estava o corpo de uma pessoa. Em pânico, ele salta do carro, correndo até a figura caída. "Você está bem?" Sua voz sai trêmula, quase engasgada. As mãos suadas tremem ao segurar o celular. Ele pensa, desesperado, chama a ambulância primeiro ou a polícia? Mas, antes que pudesse decidir, a tela do aparelho vibra. Uma mensagem surge sozinha, descrevendo em detalhes a cena que acabará de acontecer, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse narrando cada movimento que ele fazia. O texto dizia: "Uma mulher foi atingida pelo carro." Atônito, ele encara o visor. Logo abaixo, mais uma nota do sistema aparece. "Eu percebi, ela não pertence a este mundo." O corpo caído começa a se mover. Lentamente, a mulher se ergue, o olhar pesado, transbordando ressentimento e tristeza. O prota sente os joelhos fraquejarem. Antes mesmo que pudesse pensar em recuar, novas opções surgem na tela do celular, como escolhas de um jogo macabro. Tanto faz, ela é um fantasma. Só sai correndo. 2. Perguntar por que ela continua vagando nesse mundo. 3. Pedir indenização pelo reparo do carro a um fantasma. Ele tenta ignorar, desesperado para fechar o aplicativo, mas nada funciona. O celular se recusa a obedecer. Enquanto isso, a mulher continua se levantando, exatamente como o sistema havia previsto. De repente, uma voz sinistra corta o silêncio. "Por que você me matou?" O prota engole seco, os olhos se erguem devagar, e ele a vê. O rosto horripilante do fantasma o encara, enquanto sua boca contorcida repete:
Por que você me deixou morrer? O coração dele quase explode. Sem pensar, ele se joga para trás, rolando no chão, tentando se afastar. Mas a figura cambaleante continua avançando, os movimentos distorcidos e grotescos. Por quê? Por que você me deixou morrer? Ela insiste, a voz ecoando como um lamento de outro mundo. O prota sente na pele, aquilo não era humano. O celular vibra novamente, e a escolha é feita sozinha. Opção selecionada, é um fantasma. Tenho que correr. Ele dispara em direção ao carro, o corpo tomado pelo pânico. Todo mundo consegue ver que isso não é humano. Grita para si mesmo, tentando se convencer de que não estava enlouquecendo. Mas o fantasma continua a persegui-lo, chorando em desespero. Eu sou como vocês, por que todos me odeiam? Por que ninguém quer me ver? Outra notificação surge diante dos seus olhos. A fantasma está desapontada. A afeição dela decaiu bastante. A criatura enlouquece, o rosto se distorce ainda mais, a voz carregada de dor. Eu só queria viver. Só queria viver. Uma nova mensagem do sistema aparece em vermelho. Objetivo: fugir imediatamente. O prota luta com a porta do carro, puxando a maçaneta com força. Nada acontece. Ele grita, quase chorando. Como em todo filme de terror, o maldito cenário simplesmente se recusa a cooperar. Ele sente um arrepio mortal percorrer sua espinha. Devagar, vira o rosto para trás. A presença fria se aproxima, passo após passo. Antes que pudesse reagir, mãos gélidas agarram seu pescoço. O impacto o joga contra o chão. O ar lhe escapa. O fantasma aperta sua garganta com força sobre-humana. Ele se debate, sufocando, enquanto uma gota de sangue escorre pelo rosto. Naquele instante, uma frase ressoa dentro de sua mente, ecoando como uma maldição. Se um fantasma parece bonito, significa que você já está possuído. O prota sente a visão escurecer. O desespero toma conta quando a criatura, com um rosto paradoxalmente belo e horripilante, grita por cima dele. Por que você não me salvou? E do nada surge um caminhão atropelando os dois. O prota, por um instante, viu a expressão do fantasma e pensa, ela parecia bem chateada. Então se pergunta o que pode ter acontecido com ela para estar daquele jeito. Sangue foi jorrado em volta, e uma notificação do sistema apareceu dizendo, ganhe o coração dela, atinja o máximo de nível de afeição e resolva o ressentimento para restaurar a forma verdadeira do fantasma. Nós vemos de novo no supermercado, com o prota em choque e gritando, enquanto lembrava da dor que sentiu e parecia como se seus ossos estivessem sendo quebrados e suas entranhas arrancadas. Era insuportável. Do nada, aparece alguém perguntando se ele estava bem. O prota, ainda em choque, tenta fugir e percebe que estava de volta no supermercado. Ele cai no chão enquanto permanece em choque. Pega seu celular se perguntando o que estava acontecendo e se isso foi tudo. E novamente, a mensagem do sistema aparece dizendo que ele morreu e que reapareceu no último ponto de salvamento. E se o prota não desejasse continuar o encontro, deveria sair da área. O prota, ainda em choque, coloca a mão no queixo enquanto lia suas informações, como seu nome, sua idade, sua altura e até mesmo seu CPF. Repentinamente, um velho aparece e pergunta se ele estava bem, dizendo que ele parecia estar doente. O prota imediatamente corre dali em direção ao seu carro e novamente nos vemos na estrada. O prota, todo arrepiado, fala para si mesmo que isso não pode estar acontecendo e que ele só podia estar vendo coisas, já que fantasmas não existem, e isso não iria mudar só porque ele instalou um jogo. Ai, como o cara é inocente. Ele tenta parar de pensar nisso, dizendo para si mesmo que isso só estava acontecendo porque ele não tem dormido por causa das lives e que iria aproveitar essa oportunidade para ir para casa descansar um pouco. Novamente, ouvimos o GPS apitando e dizendo que ele estava indo pelo caminho errado. O prota se cagou todo ouvindo isso e fala para si mesmo que estava alucinando. Mas, novamente, o GPS apita repetidas vezes dizendo que ele está indo pelo caminho errado. O prota quase se afunda em tanto cocô.
Desvia o olhar da estrada enquanto pensa, não tem como isso ser real. Acho que a gente já viu isso. Ele volta o olhar novamente, bem no meio, lá estava ela. O prota pisa fundo tendo que frear para não bater no fantasma, e consegue por pouco. Com o cocô escorrendo das calças, ele chora se perguntando por que isso estava acontecendo com ele, já que era somente um pobre coitado tentando viver da internet como narrador, e não como se tivesse criado inimigos. Ainda chorando, reclama porque ele somente instalou um jogo de namoro. E por que isso está acontecendo? Hein, bacanezinho? Me fala por que isso está acontecendo comigo. Do nada, o sistema apita. Ele olha para o celular e vê o sistema novamente narrando a situação em que o prota se encontrava. Enquanto eu lutava para distinguir os sonhos da realidade, ela aparece diante de mim novamente, pela segunda vez. O prota, enfim, decide agir como homem. Limpando a bosta toda que tinha nas calças, suspira, enquanto dizia: no final, isso ainda é um jogo. Ele pega seu celular, convencendo-se de que vai ficar tudo bem, já que era bom em jogos. Desde que aumentasse a afeição dela, tudo ficaria bem. Novamente, diversas escolhas do sistema aparecem em sua frente. O prota, em seus pensamentos, fala que mesmo que escolhesse uma opção segura, o resultado seria no mínimo mediano. Segue dizendo para si mesmo para não entrar em pânico, já que isso ainda era um jogo. Acho que o prota esqueceu que foi de Vasco na última vez. Do nada, ele sente um arrepio na espinha. Olhando para a janela, o fantasma estava ali mesmo, ainda com aquela aura sombria, perguntando por que o prota estava se afastando e por que ela tinha que ser a única a sofrer. O prota se segura para não gritar enquanto permanecia em choque e ouve o fantasma dizendo que aquela situação era injusta. O prota, em seus pensamentos, concorda, já que aquela era uma situação clássica de jogos de namoro, que oferecem uma das opções como escolha. O prota, todo convencido, apesar de estar nadando em bosta, fala para si mesmo que estava tudo bem, já que era muito bom em jogos. O prota sai do carro com o guarda-chuva. Imediatamente, o fantasma olha para ele. Suando frio, o prota fala que não era uma pessoa suspeita e que estava dizendo isso apenas para não ser entendido errado. Ele segue dizendo que não sabia o que estava acontecendo com ela, mas queria ajudar. Então pergunta ao fantasma se não gostaria de sair com ele e se a levaria para casa. A fantasma olha para ele sem dizer nada. Do nada, surge uma mensagem do sistema dizendo que a opção de levar a fantasma para casa foi escolhida. Em seus pensamentos, o prota, já sem conseguir se cagar mais, fala que pelo menos ela poderia dizer alguma coisa. Aquela situação era tão assustadora que dava vontade de fugir dali. Ele se pergunta por que ela não reage se havia feito alguma escolha errada. Mas o sistema não disse nada. Repentinamente, a fantasma se aproxima dele, perguntando se ele conseguia vê-la. O prota, todo confuso, responde que sim. Do nada, a fantasma o abraça, jogando no chão, enquanto implorava para que o prota não a abandonasse. Chorando, ela pede, por favor, para que ele não fosse embora. Eu nunca te abandonaria, meu anjinho. A fantasma segue chorando, dizendo para o prota não a deixar. Repentinamente, surge uma mensagem do sistema dizendo que a afeição dela aumentou e que a condição dela se estabilizou. O prota coloca a mão na cabeça enquanto suspira, pensando consigo mesmo que ela devia ter uma história por trás de tudo aquilo, e se pergunta por que ela estava chorando daquele jeito. Tremendo todo, fala para a fantasma que estava encharcado e poderia morrer de hipotermia, pedindo para ela se levantar. Dentro do carro, ele olha de lado para a garota. Enquanto se pergunta o que faria agora, observa ela chorando e pega o celular, esperando que o sistema desse alguma dica do que fazer. Afinal, como um simulador de namoro, pelo menos deveria haver dicas. Ele se pergunta se o sistema o abandonou e o que deveria fazer agora. Do nada, passa o mesmo caminhão que o mandou de Vasco da última vez. Vendo esse caminhão, ele pensa consigo mesmo que aquela rodovia era perigosa e que o sistema poderia ir tomar no cu. O mais importante era encontrar algum lugar seguro, como um parque ou algo do gênero. E, quando ela se acalmasse, poderiam conversar.
O Prota se aproxima do fantasma, suando frio, dizendo que a porta do lado dela não estava fechada e pede para que ela se afastasse um pouco, para que pudesse fechá-la. Enquanto fechava a porta, o Prota escorrega e deixa o celular cair. Ele cai direto nas lindas e fofas coxas da garota fantasmagórica. O Prota, em choque, tenta se levantar e se depara com um olhar de desdém no rosto da garota. E agora eu quero saber de vocês. Qual seria a sua reação nessa situação? Conta nos comentários. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. Tem muito mais vindo que você não vai querer perder. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo e até o próximo vídeo.